Boa tarde, final de tarde, fazer mais um videozinho aqui. Desculpe aí pelo barulho aí no fundo, mas a gente tem vizinhos que acham que eles podem sempre tocar música alta, ao volume que eles quiserem, e não tem feito nada a respeito, então a gente tem que tolerar. Mas enfim, para não criar confusão. Vamos continuar, então eu vou mostrar um pouquinho sobre essa questão aqui, como que faz, né, para desenhar com dois pontos de fuga. Então vamos começar com uma coisa bem simples. A gente vai fazer aquele bloco ali, né? Então eu vou fazer um no meio da linha do horizonte, um acima e um abaixo da linha do horizonte. Então a gente vai fazer aqui, ó, igual ele fez aqui. Vamos começar, faz uma linha. O que essa linha representa? Representa a altura dos nossos olhos. Quando a gente fala os nossos olhos, na verdade é o olho do observador, né? Ou seja, de quem que você quer. Aí é que esteja olhando, né, para o desenho. Aqui a gente vai fazer, ó, eu estou usando régua, mas não precisa preocupar com medida. Pode fazer menor, pode fazer um pouco maior do que isso daqui, não tem problema. Começa fazendo só uma retinha. O que é isso aqui? É a quina do nosso quadrado, do nosso retângulo, né? Isso aqui vai ser tipo um retângulo, tipo uma caixa, né? Então, a gente vai fazer essa caixa ali. Então, começa como? Começa fazendo só uma linha ali. E agora você tem aqui a linha do horizonte, você tem o ponto de fuga à direita, à esquerda, e o ponto de fuga à direita. Ponto de fuga D, ponto de fuga E. Aqui a gente está vendo dois pontos de fuga, né? Bom, o que a gente tem que fazer agora? Agora a gente vai definir, ó. Então para cá vai ser a largura. Então vamos definir que para cá vai ser a largura. Ah, eu quero ir fazer para cá. Tanto faz, isso não vai fazer diferença. Então para cá vai ser a largura. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar do ponto daquela reta e vai ligar lá na linha do horizonte. Então você vai fazer isso para cá e para lá. Ó, tem várias outras maneiras de resolver de fazer esse exercício, tá? Bom, agora o que a gente pode fazer? A gente já vai fazer logo a primeira face aqui, né, do nosso retângulo, dessa caixa. Então a gente já tem aqui o que? Um plano. Então aqui você já construiu o primeiro plano da sua caixa. Ok, facinho, né? O que acontece? Vamos prestar atenção nos quatro pontos, nos quatro cantinhos. De cada um desses quatro cantinhos agora, a gente ligou para esse lado, a gente vai ligar para o lado de lá. Professor, mas eu fiz para o lado de cá. Mesma coisa, se tivesse feito para o lado de cá, você vai contar os quatro cantinhos e ligar do outro lado. Então, o que a gente vai fazer? E todos os cantos? Todos os cantos, no mesmo ponto. Então, vai pegar desse pontinho e vai ligar. Agora a gente vai pegar desse pontinho e vai ligar. Beleza? Ligou aqui, agora o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que ligar o outro ponto também. Então a gente já resolveu todo o lado de pelo menos toda uma parte da nossa caixa. Agora só falta fazer o quê? A gente fez o plano da direita, da esquerda, né? Então esse é o plano esquerdo, certo? Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o plano direito. Então para isso eu vou fazer aqui. Ah, olha, a caixa, o que acontece? Igual eu vou mostrar aqui a caixa do nanquim até que eu tenho. As caixas podem ser tamanhos diferentes. Às vezes aqui essa caixa aqui, por exemplo, eu diria que isso daqui é a largura e essa aqui é a profundidade. Mas muitas vezes a caixa pode ter a profundidade maior, pode ter uma largura maior, ela pode ser mais baixa. Isso tanto faz, tá bom? Então, é você quem vai definir. Eu vou fazer a minha um pouquinho, praticamente igual. Um lado igual ao outro. Vou fazer aqui. Não, esse lado ficou um pouco mais largo, né? Não tem problema, tá? O objetivo agora não é preocupar com isso, mas sim fazer a outra face.
E aí, igual o primeiro, o que que acontece? Você tem 4 cantos. 1, 2, esses já estão resolvidos, então você nem precisa preocupar. Mas a gente fez mais um e mais 2 pontos aqui. Agora, esses pontos já estão ligados no ponto de fuga da direita. A gente tem que ligar eles aonde? No ponto de fuga da esquerda. Esses pontinhos, esses cantinhos de um quadrado, aí agora a gente vai vir lá para o estudo da matemática, né? da geometria, na verdade. Então, olha como é que é importante, às vezes, até saber matemática para poder desenhar. Cada um daqueles pontos aqui, ó, que a gente encontra, né? Criaram-se mais 2 lá com esses últimos que eu criei. Eu nem tive que criar eles. E agora eu tenho o quê? Eu tenho lá minha caixa. Dá para ver aqui onde que estaria o fundo e onde que estaria o topo da minha dessa caixa. Só que esse aqui é aquele caso que eu não vou ver nem a parte de cima nem a parte de baixo. Então o que que aconteceu aqui com essa caixa aqui? Eu tenho de cada um dos vértices, os vértices são o quê? Agora a gente vai até ligar isso aqui. Os vértices que a gente chama são esses pontinhos, são as quinas, vamos dizer, da minha caixa. Ou seja, para cada caixa você sempre vai ter o quê? 8 vértices. Cada um é um vértice, cada um desses daqui. Independente se você está vendo ou não. Muitas vezes, igual esse vértice daqui de trás, você não está vendo. Você está vendo os 3 de cima, os 3 de baixo, e não você está vendo daquele. Mas ele está lá. E é importante desenhar assim. Tá? Aí faz o quê? Para o desenho não ficar confuso, pode fazer bem mais forte assim. Ou então pode apagar o que você não deseja. Tá certo? Então agora você tem um bloco realmente, vamos dizer, 3D. Agora o que eu vou mostrar? Vou mostrar como é que ele vai ficar acima e abaixo da linha do horizonte. Não esse caso aqui não, gente, tá? Esses 2 casos aqui, que tem essa perspectiva que a gente chama perspectiva forçada. A perspectiva forçada, assim, é com 3 pontos de fuga. Eu ainda não expliquei esse, tá? A gente está aqui com 2 pontos de fuga. Esse é com 1 ponto de fuga. Então, 1 ponto de fuga, 2 pontos de fuga, e esses 2 aqui é 3 pontos de fuga que eu ainda não expliquei. Vou explicar isso aqui no próximo vídeo. Tá? Em um próximo vídeo, nem é no próximo vídeo não, mas em um próximo vídeo. Então vamos continuar aqui, vamos construir mais 2 caixas. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essa medida, vamos fazer mais uma caixa aqui em cima, a base dela vai estar aqui. Qual vai ser o tamanho dela? Vamos fazer o tamanho igual. Pegar esse tamanho aqui, ó, e fazer lá em cima. E aqui embaixo também, a gente vai fazer ela aqui para baixo aqui, ó. Essa medida aqui eu já ensinei já em vídeos, né? A gente usa a nossa unha, o lápis para poder fazer a medida. Nem preocupei com tamanho, com medindo o número não. Nunca para desenhar não é bom ficar medindo as coisas no número não. A gente sempre mede uma coisa em relação à outra. Então o médio faz medida relativa. Então o que a gente desenhou aqui? Nós desenhamos aqui mais um triângulo embaixo e um outro em cima. Então você vai fazer o quê? Vocês vão simplesmente repetir aquela dose, o que a gente fez anteriormente. Deixa eu apagar aqui. Aqui está o plano esquerdo, ali está o plano direito. Agora, o que vai acontecer? Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um pouquinho menor, senão não vai dar para ver. Já já vocês vão entender o porquê. Vou fazer essa aqui só um pouquinho menor. Essas 2 caixinhas vão ser um pouquinho menores do que essa de cá, não tem problema não. Vai ser aqui e vai ser aqui. Só para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar. Tive que diminuir um pouco. Então, o que acontece? A gente faz uma reta igual igual eu falei, a gente está desenhando o quê? A gente está desenhando essa quina, né? 2 pontos de fuga é igual você enxergar um bloco de quina. Então, o que faz agora? Nós pegamos as extremidades e interligamos
no ponto de fuga. Lembra? Tanto faz, ó, esse daqui eu vou começar ligando no ponto de fuga da esquerda. O de cima eu vou começar ligando no ponto de fuga da direita. Gente, tanto faz em qual que você começa, qual que você termina. É só importante lembrar que para cada vértice, aqui vão estar dois vértices, cada vértice tem que estar ligado em ambos os pontos de fuga. É isso que é importante. Cada um dos vértices tem que ter uma ligação com dois. Então se você contar, ó, esse daqui, ligou. Esse daqui ligou lá, ligou cá. Esse ligou lá, ligou cá. Esse ligou lá, ligou aqui. Esse ligou aqui, ligou lá. Tá vendo? Então todos eles ligam duas vezes. Então o que está faltando? Bom, agora eu tenho que ligar dois. Se só está ligado em um ponto, tem que ligar no outro, né? Então cada vértice tem que estar ligado nos dois pontos de fuga. Isso é como se fosse uma regra. Como se fosse, não. Essa é uma regra que vocês podem seguir, que aí ajuda você. Se você não está acostumado, eu estou explicando dessa maneira, considerando que você é nível bem básico. Tá? Já já eu vou explicar algumas coisas que vão ficar um pouco mais complexas. Então, se ficar muito complexo, volta, estuda mais essa parte. Bom, agora o que eu vou fazer? Esse daqui eu vou fazer o plano da direita. Então, para fazer o plano da direita, vou usar a mesma medida. Vou fazer aqui essa face. Né? Então, esse daqui eu fiz o que? Ó? Digo, o plano da esquerda, né? Montei o plano da esquerda. Ah, no de cima eu quero fazer o plano, começar pelo plano da direita. Como eu falei, isso não vai afetar a ordem. Então, no de baixo eu faço pelo plano da esquerda, no de cima eu faço pelo plano da direita. Fiz, ok. Agora o que eu tenho? O vértice, né? Novamente, vamos identificar os vértices. Esse vértice já está ligado lá. Um ponto de fuga, ele tem que ligar onde? No outro ponto de fuga. Então, esse vértice está faltando essa ligação. Se seguirem essa regra, praticamente não tem erro. Agora, o segundo ponto, tem que ligar lá novamente. Beleza? E agora lá em cima? Lá em cima é para o outro lado. Ligou para cá, tem que ligar. Está faltando essa daqui, né? Muitas vezes acontece isso aqui, uma linha fica sobre a outra, não tem problema não. Bom, então esse eu fiz a face esquerda, esse eu fiz a face ou plano direito. Então esse daqui eu vou fazer o quê? Falta fazer o plano direito e no de cima falta fazer o plano esquerdo. Ok. Beleza, agora novamente o que aconteceu? Então eu criei mais um plano aqui e criei mais dois vértices. Liguei aqui, criei mais dois vértices. Ok, agora que eu criei esses vértices, o que eu preciso fazer? Ligar, esse daqui já está ligado naquele ponto, né? Esse também. Então ele tem que ligar onde? Faltando aquele de lá. Então é só lembrar que cada vértice tem que estar ligado em ambos os pontos de fuga. O que acontece? Automaticamente, ao desenhar o terceiro vértice, o quarto vértice vai aparecer. Vocês vão ver isso. Ó, e aqui ó, coincidiu. O quarto vértice está exatamente atrás dessa linha que está subindo e encontrou com esse daqui. Se o quarto vértice não der certo, significa que você fez alguma coisa de errado. Porque ele tem que dar certinho assim. Então aqui, a gente já fez esse. Olha o que aconteceu. A gente está vendo o quê? A gente está vendo o topo do quadrado. Semelhante a esse daqui, mas esse daqui tem outro ponto de fuga ainda. Esse daqui só tem dois. Agora a gente vai fazer um semelhante a esse, que é o de cá. Que está faltando o que ali? Se você olhar para os pontos de fuga, esse ponto de fuga aqui, ó, não está ligado. Eu digo, esse vértice não está ligado no ponto de fuga da direita. Só
da esquerda. Está faltando ligar esse aqui também, né? E aí, novamente, automaticamente, se eu liguei o vértice, olha o que aconteceu. Um em cima do outro. E dá certinho, tá vendo? Um vértice aqui, um vértice aqui. Ok? Então, e esse daqui, esse bloco, essa caixa, a gente está vendo ela o quê? A gente está vendo ela na perspectiva aérea, que a gente chama. Perspectiva aérea, assim, é quando você vê, a coisa parece estar tá voando, né? Essa está na linha, esse está aqui. Então, o que acontece? Isso daqui é muito parecido, vou desenhar aqui do lado. Agora, quando a gente desenha cilindro, você não precisa preocupar com vértice. Com cilindro tem que preocupar com isso aqui, ó, com a elipse. Então isso daqui complementa aquelas aulas onde eu expliquei tudo sobre o cilindro na hora de desenhar o boneco, né? Agora a gente está vendo uma outra forma. Tá? Agora aqui o que acontece? Vai ficar, ó, mais arredondado. Aqui vai ficar mais arredondado ainda. Né? E para cá, para baixo. Então, de uma certa forma, para desenhar uma forma cilíndrica, fica um pouco mais fácil você desenhar assim. Agora, pera lá, professor, e aí? E se eu quiser desenhar uma outra caixa aqui? Vamos dizer, mais para cá. Eu posso fazer ela com 2 pontos de fuga? Pode. Só que quando uma caixa está muito próxima, às vezes, de um ponto de fuga, às vezes fica mais fácil já desenhar ela como se fosse uma com um ponto só. Ou melhor, se você desenha ela meio de quina, tudo bem. Agora, se eu desenho ela assim, tá vendo? A caixa já não está de quina. Como assim de quina? Quando a gente olha para a caixa de quina, ela vai estar assim. Agora, se eu olhar para a caixa assim, ó, de frente, e ela pode estar de frente mais central ou mais para o lado. Certo? Então, se ela, aqui ela está de frente, só que um pouco mais central. Aí o que acontece? Aí você pode usar, ó, aquele um ponto de fuga só. Porque o desenho funciona bem se você fizer só com um ponto de fuga. Tá vendo? E parece que está tudo dentro da mesma perspectiva. Ah, e aí tem que lembrar também, né, que, por exemplo, se você vai desenhar um cilindro assim, o que acontece? O cilindro também, por exemplo, eu posso desenhar esse cilindro aqui, ó, considerando só esse ponto de fuga. Então o cilindro, geralmente, para quando você desenha ele assim, não precisa se preocupar tanto com aquele ponto lá não, ó. Ele vai formar mais ou menos automático, se preocupa mais com um dos pontos de fuga, ver para que lado que ele está. Ah, eu poderia jogar um outro cilindro para cá? Pode. O importante é lembrar que absolutamente tudo está em perspectiva. E olha que interessante, quando você desenha uma coisa na frente da outra, também dá impressão de perspectiva. Então, muitas vezes tem que lembrar que quando você desenha uma coisa na frente da outra, ajuda a enfatizar a perspectiva. Então, se eu desenho aqui, por exemplo, um cubo aqui atrás, ó, olha como é que parece que mais dá profundidade. Só de eu desenhar ele atrás desse daqui. Né? Eu posso desenhar aqui lá atrás, ó, um cilindro. Né? E aí eu vou colocando vários dessas estruturas assim. Então é assim que você desenha a perspectiva com 2 pontos de fuga. Só que, se vocês notaram bem, muitas vezes tem outros objetos
que você pode desenhar eles com um ponto de fuga só. Tá? Para cada objeto, o que acontece? Por exemplo, um objeto ele vai ter ou um ou dois pontos de fuga. Mas você pode ter vários objetos. Você não tem que ter somente dois pontos de fuga para todos os objetos. Como assim? Significa que eu posso fazer, de repente, um outro cubo aqui com outro ponto de fuga? Posso e vai acontecer. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui vamos dizer, um retângulo aqui assim, com ponto de fuga aqui. Outro, por exemplo, estaria lá longe. Aqui seria dois pontos de fuga até, se ele está visto meio de quina assim. Só que aí o outro ponto de fuga ia estar muito distante. Mas para cada objeto, você pode ter mais... Para objetos diferentes, desculpa. Para objetos diferentes, você pode ter outros pontos de fuga também diferentes. Para o mesmo objeto, mesmos pontos de fuga. Entendeu? Então, apesar desses três objetos estarem compartilhando os dois pontos de fuga aqui, eu poderia ter esse, por exemplo, só para esse ponto de fuga, aí pegar esse e jogar só para esse aqui, e esse terceiro colocar ele aqui e usar um outro ponto de fuga. Poderia. Cada um poderia ter... Poderia. E isso realmente vai acontecer, é porque aqui não tem como animar. Mas vamos dizer que essa caixa venha para cá. Aí ela não vai mais ter, e fique de frente assim. Aí ela vai obedecer só esse ponto de fuga. Essa caixa vem mais para cá. Aí ela vai ficar de frente assim. Vai vir para cá e vai girar. Aí ela vai obedecer aquele outro ponto de fuga. E essa caixa aqui vai ficar, vamos dizer, vai girar um pouquinho, mas não tanto. Os pontos de fuga dela também não vão mais ser esses dois. Então o ponto de fuga, dependendo se o objeto está se movendo, os pontos de fuga também vão se mover. Isso é uma informação muito importante. Tá certo? Bom, então aqui eu cobri, pelo menos, isso aqui é um desenho que é importante vocês fazerem. Eu sei que não é o tipo de desenho divertido que as pessoas querem, mas é um desenho importante de fazer. No próximo, eu vou tentar fazer um desenho e fazer um bonequinho mais ou menos naquele estilo ali, tá? Só que eu quero tentar demonstrar um pouco como que isso vai ser usando aquele bonequinho de palitinho. O que vai acontecer é que os bonequinhos de palitinho, lembra que aquele bonequinho de palitinho, a gente tinha o quê? Vou desenhar um pequenininho aqui. Você teria, vamos dizer, uma linha pro ombro, e uma linha assim no caso, para a lateral do osso do fêmur, né? Para a cabeça do fêmur. Aí eu fazia assim uma bolinha. Então, se eu colocar em perspectiva, ó, ele está obedecendo ponto de fuga. Então aí você vai desenhar aquele mesmo bonequinho, vamos dizer, aqui assim. E até os pés, ó, também estão com um ponto de fuga só. Tá vendo? Aqui eu fiz um bem tosquinho assim, mas essa que é a ideia para desenhar figuras assim em perspectiva. Você vai notar, ó, o pé dele tá vendo? Tá no mesmo alinhamento da perspectiva. As mãos dele, até os olhos dele estão, né? Aqui também, ó. Você vê que o pé dele, os pés dele, como estão seguindo aqui, ó, a mão dele já está seguindo assim. Os olhos seguem essa perspectiva. Aqui também, ó. O olho segue a perspectiva, os pés e as mãos também seguem a mesma perspectiva. Então tudo vai estar em perspectiva. Tá certo? Então por isso que é importante. Perspectiva, a confusão, a dificuldade de perspectiva é por causa dessas linhas. Tem que desenhar às vezes um monte de linha e você cria uma confusão danada de linhas. Uma das maneiras que os artistas usam é desenhar essas linhas em cores diferentes. Então, por exemplo, fazer essas linhas vermelhas e aquelas azuis. Aí você não vai confundir muito, você vai saber que linha vermelha são as linhas que estão ligadas no ponto de fuga
à esquerda e as linhas azuis no ponto de fuga à direita, ou vice-versa. Isso daí também não tem regra, mas é uma maneira de fazer. Outros usam simplesmente linhas coloridas e desenham com lápis, por exemplo, preto, para ficar mais fácil de visualizar o que a gente chama de grade da perspectiva, que são essas linhas de perspectiva. Tá certo? Então, espero que tenha ficado claro. Sei que não é o tipo de desenho mais divertido do mundo, mas isso é muito, muito importante para o próximo passo, que vai ser que a gente vai começar a tentar desenhar esse bonequinho. Um bonequinho a gente vai fazer bem fácil, com formas bem fáceis, e vamos começar a trabalhar essas formas no espaço. Tá certo? Eu vou bem devagar, eu vou falando todo o passo a passo, porque essa parte aqui muita gente passa por cima e depois fica com muita dificuldade para fazer o que vem mais para frente, tá? Ainda vão ter outros assuntos que a gente vai tratar disso aqui, mas com o tempo que vocês vão conseguindo absorver. Então, procurem praticar bastante. Eu dou uma sugestão de que esse tipo de prática, que às vezes é um pouquinho mais tediosa e não tão empolgante, vocês podem fazer assim, desenhe um pouco disso e depois parte para um desenho mais empolgante, mais tranquilo, só para vocês se divertirem. Para não ficar também só fazendo desenho maçante, às vezes cansa demais a mente. Então é bom às vezes intercalar. Faz um pouquinho de estudo, depois desenha um pouquinho de diversão para aliviar e volta a pegar e estuda de novo essas partes aqui. Tá certo? Lembra que desenhar vai exigir bastante persistência se você quiser evoluir. Tá? Então, até o próximo vídeo e aguardo vocês. Obrigado e uma boa noite.